todos que nos assistem. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e é realmente uma grande bênção podermos conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Em seguida temos os pedidos de oração, vamos estar orando uns pelos outros e sabemos que o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é bom e é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Hoje vamos dar continuidade então ao estudo, 1 Tessalonicenses, e nós já tivemos 4 estudos. O primeiro estudo foi a igreja como exemplo das virtudes cristãs. Tivemos o segundo estudo, a igreja como exemplo do ensino e prática da palavra de Deus. E o nosso terceiro estudo foi a igreja como exemplo de união em Cristo. A semana passada nós estudamos a igreja como exemplo de santidade. O tema de hoje é a igreja como exemplo de esperança e consolação para o mundo. Então, nós como igreja podemos ser exemplo de esperança e consolação nesse mundo que nós vivemos. Então nós estamos, na verdade, vivendo um tempo de pandemia, e nós temos visto a cada dia muitas vidas sendo ceifadas por causa desse vírus. E na verdade, o mundo não estava preparado e ainda não está preparado, né, para todo esse problema, para o problema dessa pandemia. Mas quando nós pensamos na morte, nós pensamos que muito mais grave do que morrer por esse vírus é uma pessoa morrer, seja por qualquer outro motivo, mas morrer sem Cristo. Então, muitas pessoas têm até pavor de falar sobre a morte. E muitas pessoas no Brasil e no mundo têm sofrido, sem consolo, a perda de seus parentes, de seus amigos, pessoas queridas, porque não têm ainda essa esperança. Então, nós podemos estar preparados para a morte. E essas pessoas não conhecem ainda a salvação e o consolo em Cristo. E nós, como igreja, podemos estar compartilhando essa esperança, compartilhando essa consolação que nós já temos em Cristo Jesus. Lá em Filipenses capítulo 1, versículos 20, 21 e 23, está escrito assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que deva escolher. Mas em ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Nós temos então uma declaração do apóstolo Paulo nesse texto, e o apóstolo Paulo está falando do ministério, está falando dos irmãos, o desejo dele de viver ainda por mais anos, por mais tempo, para que ele pudesse estar visitando as igrejas, visitando os irmãos, trabalhando, servindo mais a Deus, né, e fundando mais igrejas, levando a mensagem do Evangelho, né, a outros lugares onde ainda não havia sido pregado. Mas também ele declara que o desejo maior dele é estar com Cristo. E ele declara no final do versículo que porque isto é ainda muito melhor. Então nós temos esse conforto, esse regozijo de saber que nós temos a garantia, nós que temos a Cristo como Salvador, temos a garantia de um futuro eterno no céu com Deus, que é muito melhor, infinitamente melhor do que o mundo que nós vivemos. Então, para o crente, o morrer é estar com Cristo, livre de todo pecado, de todo sofrimento, nesse mundo de aflições, né, que nós vivemos. Tem uma frase do famoso pastor, evangelista Billy Graham, e ele diz assim: a morte para o cristão é a sua coroação, o fim do conflito e o começo da glória no céu. Então, se nós pudermos pensar no melhor momento de nossa existência, de nossa vida, vai ser o momento em que nós estivermos com Cristo, o momento em que nós
partirmos desse mundo e estivermos a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, o tema de hoje é a igreja como exemplo de esperança e consolo para o mundo. Então, nós temos motivo de esperança e consolação para a nossa vida em Cristo. Tá bom? Então, primeiro ponto, temos motivo de esperança e consolação para a nossa vida em Cristo. Então, vamos ler o texto. Na verdade, nós estamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 18. É a segunda parte aqui do nosso estudo no capítulo 4, tá bom? Então vamos fazer a leitura. Você pode abrir sua Bíblia e vamos ler juntos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Então vamos fazer a leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, que Deus abençoe a sua palavra. Então, dando início aqui ao estudo, temos motivo de esperança e consolação para a nossa vida em Cristo. No versículo 13, então nós lemos: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, o apóstolo Paulo sabia que aqueles irmãos não estavam cientes ainda desse assunto, que é a morte daqueles entes queridos, das pessoas que nós conhecemos, daqueles irmãos em Cristo. Então, o apóstolo Paulo queria que eles ficassem cientes, que eles aprendessem, que eles estivessem conscientes sobre a morte. Então, Paulo deseja que os irmãos estejam cientes sobre o assunto da morte. E dessa forma, esses irmãos não iam ficar tristes, eles iam ser consolados pela palavra de Deus, consolados quando houvesse morte de algum dos seus entes queridos. Muitas pessoas ainda hoje vivem sem esperança de salvação. As pessoas não conhecem o que vai acontecer com elas após a sua morte. E quando nós conversamos com as pessoas, nós vemos que as pessoas, muitas delas, não querem saber ali o que acontece, elas não têm interesse em saber. Outras afirmam que ninguém pode saber o que acontece após a morte. Outros creem em diversas outras religiões ou ensinos religiosos, como a reencarnação, ou alguns outros creem que morreu, acabou. E existem muitos outros pensamentos aí sobre a morte. Mas quando as pessoas se deparam de fato com a morte, essas falsas crenças não podem aí dar verdadeira esperança, dar verdadeira paz no momento da sua morte. Então, é isso que nós vemos lá em Lucas, capítulo 16, versículo 24. Nós conhecemos bem a história que o Senhor Jesus Cristo nos deixou registrada. E aquela história conta a história de um homem rico e de um homem pobre. Esse homem pobre era Lázaro. Esse homem rico, durante a sua vida, ele teve toda a sorte de riquezas, de bens, e Lázaro não. Lázaro, ele sempre viveu na pobreza. Mas com a morte daquelas duas pessoas, Lázaro ele foi consolado. Ele foi levado para o seio de Abraão. E o rico ele foi lançado no Hades, no sofrimento eterno. Então, quando nós lemos lá no versículo 24, nós vemos ali a expressão de sofrimento.
Versículo 24, Lucas 16, 24. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque na língua, porque estou atormentado nesta chama. Então aqui nós temos a realidade de alguém que morre sem Cristo. O sofrimento eterno, um grande sofrimento, e maior do que qualquer sofrimento que nós podemos passar aqui nesse mundo. E por fim ele faz outro pedido, que Lázaro pudesse ir até os seus parentes para que pudesse falar para eles, alertá-los daquele sofrimento. Mas a palavra que ele tem é que eles teriam que ouvir a Moisés e os profetas, ou seja, todos nós temos a palavra de Deus, a mensagem da salvação, a mensagem de esperança e certeza de salvação por meio da palavra de Deus, e é nessa palavra que eles deveriam crer. Então, tem uma frase bem interessante do Dr. Russell Shedd. Ele falou uma vez o seguinte: para aqueles sem fé, a morte é uma perspectiva sombria e pavorosa. E é realmente isso que nós vemos. Mas quando nós lemos ali o versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, nós temos a esperança, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos essa esperança, a nossa fé salvadora em Jesus Cristo. Então, quando os crentes morrem, estão com Cristo, e quando Cristo voltar, todos os que morreram com Cristo também retornarão com Ele. Então, quando ele coloca aqui essa expressão nesse versículo, se cremos, né, a morte não é o fim da existência, mas a entrada na vida eterna. Então, aquele que crê em Cristo sabe que os cristãos estão para sempre com o Senhor Jesus. A morte física, na verdade, ela acontece, ela continua, e porque ainda o nosso inimigo, ele tem o poder da morte. Mas devido à crucificação, à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que derrotou a morte e prometeu que aquele que vive e nele crê, jamais morrerá eternamente. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, justamente fala sobre isso. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, falando da morte e da nossa presença no Senhor Jesus Cristo. E quando nesse versículo fala os que dormem, né? Os que em Jesus dormem. Então, essa expressão se refere ao estado de morte em que a alma do crente vai estar com Cristo, tá bom? Enquanto o seu corpo espera a ressurreição no retorno de Cristo, nosso espírito estará com Cristo, né? Não adormecidos, mas desfrutando conscientemente das bênçãos e da presença de Jesus Cristo nos céus, desfrutando das bênçãos celestiais na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, ali no versículo 15, divemos-os, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, aqui fala sobre a vinda do Senhor. E fala que nós não precederemos aqueles que já foram, que já estão com Cristo. Então, no arrebatamento, não subiremos antes da ressurreição dos crentes mortos. Todos nós subiremos, nos encontraremos com Cristo em um só momento. E é isso que nós vemos lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Né? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, nós aguardamos a volta de Cristo, o seu retorno nos ares. E aí então, quando Cristo voltar, nós nos encontraremos com eles nos céus. Todos aqueles
que fazem parte da igreja, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, né, estarão sendo arrebatados e nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Então, segundo ponto, temos motivo de esperança e de consolação para a eternidade com Cristo. No versículo 16, nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a volta do Senhor Jesus, quando nós lemos ali no versículo 16, vai ser algo extraordinário. E em que todos os habitantes da terra o verão. Vai ser um evento, vai ser um acontecimento em que todos irão contemplar o retorno do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo também declara isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, naquele momento tão glorioso do Senhor Jesus Cristo retornando para nos levar, todos irão contemplar, todos verão. Isso será também a cumprimento da promessa feita lá no livro de Atos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, nós vemos os anjos ali declarando, aos quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? E aí foi no momento em que o Senhor Jesus subiu aos céus. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, vai ser a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no versículo 16, aí está falando: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, seremos arrebatados. Nós que somos a igreja, que somos salvos no Senhor Jesus Cristo, seremos arrebatados. Então, todos os salvos que compõem a igreja, que estiverem vivos nesse momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, serão arrebatados. E arrebatados nos ares, para junto de Cristo, o nosso Senhor. Juntamente com os crentes também ressurretos, todos subiremos juntos num só momento. Aqueles crentes que já morreram, que já estão com Cristo, eles terão seus corpos ressuscitados. Né? E nós que não morrermos, que estivermos vivos, no momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós seremos arrebatados. Nossos corpos serão transformados. E isso tudo será em um só momento. Então a palavra arrebatamento significa tirar de repente, sem aviso. Não há nada mais que falta para acontecer esse evento, né? Todas as promessas, as profecias foram cumpridas e o Senhor Jesus Cristo pode voltar realmente a qualquer momento. Nós vemos também isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Então, isso será um momento, num abrir e piscar de olhos. Nós vemos também o ensino do Senhor Jesus Cristo sobre esse momento lá em Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. E fala o seguinte, Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. E como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Então, nesses dois eventos,
tanto do dilúvio, como também no evento em que desceu fogo do céu na cidade de Sodoma e Gomorra. Todos estavam vivendo ali suas vidas normalmente, fazendo as coisas comuns do seu dia a dia, e é como se não pensavam naquilo que ia acontecer. As pessoas não estavam apercebidas do que Deus iria fazer. Então as pessoas hoje estão correndo atrás das suas vidas, estão correndo atrás dos seus objetivos, mas muitas delas não têm ciência de que o Senhor Jesus Cristo voltará a qualquer momento. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que somos filhos de Deus, temos que estar conscientes e temos que estar aguardando, tanto conscientemente quanto muito alegremente, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, podendo ocorrer aí a qualquer momento. E ainda no versículo 17, ele fala, a encontrar com o Senhor nos ares. Então, Cristo receberá nos ares, por entre nuvens, a sua amada noiva, que é a igreja, triunfante. Esse evento é chamado as bodas do Cordeiro. Isso nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, as bodas do Cordeiro vai ser o momento em que estaremos com Cristo nos ares e estaremos ali um período de 7 anos com Cristo e estaremos participando das bodas do Cordeiro, onde acontecerá também o julgamento dos crentes. Mas no final desse período nós retornaremos com Cristo, o Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino aqui na terra, de justiça, o seu reino glorioso de justiça, e nós reinaremos com Ele por 1000 anos. Então, nós temos motivo de esperança e consolação para a eternidade com Cristo. Versículo 18 está escrito assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a ênfase do texto que nós vimos aqui é não ficarmos amedrontados, não ficarmos tristes diante do fato da morte. É natural que nós fiquemos tristes, às vezes, quando um familiar, um ente querido, um amigo, vemos a morte de pessoas queridas. Mas quando nós realmente temos irmãos em Cristo, em que partiram, em que passaram pela morte, nós podemos ter a consolo, a certeza de que um dia nós estaremos juntos novamente. E quando nós pensamos na nossa vida aqui no mundo, nós temos muitos motivos de tristeza, muitos motivos de, às vezes, decepções, mas, como cristãos, nós temos um motivo muito maior para nos alegrarmos. Então, muito maior motivo de alegria nós temos do que qualquer motivo de tristeza que nós estejamos passando, né? Que é o nosso futuro eterno, glorioso, no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos motivo, que é o ponto 3, nós temos motivo de esperança e de consolação para os que não têm esperança em Cristo. Então, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as promessas da palavra de Deus, nós podemos também ser testemunhas, nós podemos, por meio de nossas vidas, levar esperança e consolação por meio da palavra de Deus e das nossas vidas a essas pessoas. Então, temos motivo de esperança e de consolação para os que não têm esperança em Cristo. Então, que as pessoas vejam, que as pessoas percebam essa esperança em Cristo em nossas vidas, em nossas atitudes, no nosso testemunhar, no nosso compartilhar a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Então, que por meio de nossas vidas, muitas pessoas sejam também consoladas pela mensagem de salvação em Cristo Jesus. Então, Deus está conosco e nós temos o Consolador que habita em nós. Lá em João capítulo 14, versículos 16 e 17, está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, nós que aceitamos a Cristo como Salvador, que somos salvos por meio do Senhor Jesus Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Ele nos consola em todas as nossas aflições, em todos os nossos pesares, mas nós também temos o Consolador habitando em nós, para que nós possamos também consolar aqueles que ainda não têm esperança. Então, somos habitados pelo Espírito Santo, Consolador, e nós temos a consolação do nosso Deus, que é o Deus de toda a consolação. Então, que nós possamos levar a mensagem do Evangelho, trazendo esperança, consolo e salvação a todos que ainda estão sem esperança. Nós vemos isso lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós temos o Deus de toda consolação, que é o nosso Deus, e por isso nós temos em nós o testemunho e a consolação e o consolo de Deus que nós podemos compartilhar por meio de nossas vidas e por meio da pregação do Evangelho, que nós possamos, então, compartilhar a mensagem do Evangelho, que nós possamos levar consolação àqueles que ainda não têm esperança. Tem a história de uma moça, ela sempre ouvia da sua mãe, né, ela tinha uma pergunta que a sua mãe estava fazendo para ela. E essa pergunta é: qual a parte do nosso corpo é a parte mais importante? Né, então, ela foi tentando responder à sua mãe e falando: não, mãe, é os olhos. Mas a sua mãe falava: não, filha, mas os olhos são muito importantes para a nossa vida. Mas tem pessoas que conseguem viver e conduzir a sua vida sem a visão. E assim por diante, ela foi falando: não, então deve ser a fala, então deve ser o coração. Mas houve um momento em que houve a perda de uma pessoa muito querida para ela, que era o seu avô. E naquele momento de grande tristeza, ela foi buscar o consolo ali no ombro da sua mãe. E aí então a sua mãe respondeu aquela pergunta, ela refez aquela pergunta, na verdade, né? Ali confortando, consolando a sua filha, mas ela veio com aquela pergunta: então, filha, você percebe agora qual a parte mais importante do nosso corpo? E aquela pergunta, aquela resposta foi: é o ombro, é o seu ombro amigo, o seu ombro confortador, né? O seu ombro consolador. Então, que nós possamos ser o ombro amigo, ser o ombro confortador, a levar esperança à vida das pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas. Então, eu lembro da história da irmã Rosimeire. A irmã Rosimeire era missionária lá em Israel e ela teve que voltar do campo missionário porque ela estava sofrendo com câncer. Então, para fazer o tratamento, ela retornou aqui para o Brasil e durante esse tempo ela ficou servindo ao Senhor ali na sua igreja, né? Sendo professora das crianças, tendo um ministério ali com as crianças. E a irmã Rosimeire era uma pessoa bastante serena, sorridente, feliz, mesmo estando passando por esses grandes problemas. Ela tinha sempre uma frase que ela mencionava, né? A minha vida está nas mãos de Deus. Então, ela ficou alguns anos ali servindo ao Senhor na sua igreja, mas chegou o tempo em que o câncer realmente agravou, ela ficou hospitalizada e os médicos por diversas vezes declaravam para ela que não sabiam ainda como ela estava viva,
mas ela sempre declarava para eles: é o Senhor, a minha vida está nas mãos de Deus. E, assim, nos seus últimos dias ali no hospital, ainda com vida, um pastor que foi visitá-la, ele declarou ali que, ao visitá-la, estava realmente bastante abatida, mas ela esboçava aquele sorriso tranquilo e, nas suas palavras, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E que, ali na sua visita, ele procurou consolá-la, mas ele é que tinha sido ainda mais consolado pelo seu testemunho. Então, que possamos demonstrar alegria, o consolo de Cristo em nossas vidas e, como igreja, levar esse consolo pela salvação em Cristo Jesus aos que estão aflitos, aos que estão sem esperança nesse mundo, consolando com o mesmo consolo com que somos consolados por Deus. Amém? Então vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nós louvamos ao Senhor, porque um dia o Senhor Jesus Cristo nos salvou, entregando sua vida na cruz por nós e nos remindo de todo o pecado. E nós temos a certeza, e a qualquer momento o Senhor Jesus estará vindo nos levar como igreja. Pai, nos ajuda a compartilharmos essa mensagem de esperança para um mundo que tantas pessoas estão sem esperança, estão sem conforto, perdendo seus entes queridos, que nós possamos ser um bom testemunho de salvação, de conforto, de consolo na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a compartilharmos da mensagem do Evangelho, nos ajuda a demonstrarmos a nosso conforto, consolo, alegria e certeza da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos muito e nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, obrigado por todos aqueles que estão acompanhando e que acompanharam hoje esse estudo. E a semana que vem nós teremos o último estudo no capítulo 5 e vamos continuar conhecendo mais o nosso Senhor Jesus Cristo e aprendendo mais da palavra de Deus juntos.